Já se perguntou para onde que o teu perfeccionismo tem te levado? É muito comum associar o perfeccionismo a uma qualidade, como se realmente fosse algo que nos impulsionasse, quando na grande maioria das vezes é muito mais algo que nos trava a fazer qualquer coisa, a fazer qualquer mudança, a ter qualquer evolução, seja na nossa vida, na nossa carreira. E aqui falando especificamente da nossa carreira no digital. Tem uma coisa que eu aprendi, é que o perfeccionismo, aqui nesse espaço, ele não vai nos levar a lugar nenhum. Porque um vídeo deixado de ser publicado é perder a oportunidade de aprender, de se desenvolver. É perder a oportunidade de se colocar à prova. Se tu já apertou o play da tua câmera, tentou gravar, gravou várias vezes, pensou em postar, não postou porque achou que ainda não estava bom o suficiente, abriu aquele projeto no Canva para criar um post e não postou porque não estava bom o suficiente, talvez tu tenha perdido oportunidades no meio do caminho. Deixa eu te contar uma coisinha, um segredinho aqui entre a gente. Esse perfeccionismo que tu enxerga hoje talvez como uma qualidade, na verdade ele tá se disfarçando aí, ele tá disfarçando o teu medo. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa, já fui a pessoa que gravava e pensava se postava, se não postava, se estava bom o suficiente, se não estava bom o suficiente. Há mais de 10 anos atrás, quando eu gravei o meu primeiro vídeo para o YouTube, que eu falava, sei lá, 5 fatos sobre mim, ou produtos que eu uso no meu cabelo, aqueles vídeos que eu tive a coragem de postar foram importantes para hoje. Eu tô aqui e tenho mais clareza do que eu quero, amadureci na minha vida, na minha carreira, nas minhas decisões, a minha comunicação. Então aqueles vídeos também foram importantes e eles não eram bons, não eram perfeitos, longe disso. Inclusive, depois que eu comecei a criar conteúdo de autoconhecimento, eu tenho por aí vídeos que eu não considero que sejam bons, que eu não considero que sejam perfeitos, que eu não considero que tenham entregado tudo que eu poderia ter entregado. Mas ainda assim, eles foram muito importantes para que eu chegasse aqui hoje, sabendo também do que eu preciso melhorar, se eu preciso ou gosto mais de seguir um roteiro ou não, como eu funciono, como na prática é melhor para mim. E além disso, o que realmente atrai as pessoas que eu quero atrair, quais os vídeos que as pessoas mais querem assistir, quais os temas eu mais gosto de gravar, eu mais gosto de falar, eu mais gosto de estudar. Tudo isso, todo esse movimento, por menos perfeito que seja, é um movimento importante, porque vai nos dando sinais, vai nos dando pistas. E é claro que a gente não precisa abraçar essa ideia de que, se não é perfeito, eu faço de qualquer jeito. A gente não deve abraçar essa ideia. Porque, ainda que não seja perfeito, talvez há uma maneira de eu fazer o melhor que eu posso nesse momento. Talvez não vá ser fazendo posts no Canva se eu não sou boa nisso, se eu ainda não sou boa nisso, ou se eu não gosto disso, talvez vá ser fazendo os conteúdos mais nativos, por exemplo, no Instagram, fazendo direto no Instagram, só escrevendo. Mas eu preciso ir experimentando. E ir desenvolvendo, claro, essa noção também de estética, do que é bonito, do que é agradável, do que gera mais desse alcance, de como, mais uma vez, eu gosto de fazer, se eu gosto mais de escrever, de gravar, de ir aprendendo nesse processo. Para esse movimento ser importante, ele não precisa ser perfeito. Para esse movimento acontecer, ele não precisa ser perfeito. Não aquela perfeição que a gente idealiza e que, para falar a verdade, às vezes a gente nem sabe o que a gente está idealizando. A gente só está com medo e colocando esse ainda não está bom o suficiente como uma proteção. Nos protege de qualquer frustração. Se eu publicar isso aqui e não for do jeito que eu imaginava, se não tiver o boom que eu imaginava, se eu não viralizar como eu imaginava, se todo mundo não gostar como eu imaginava, significa que eu não sou boa o suficiente. E aí a gente vai começando a atrelar
conteúdos ao nosso valor e não é assim. Conteúdos são movimentos importantes para nossa carreira no digital. E a gente levar o que a gente acredita através desse conteúdo é importante. Mas a quantidade de likes, de movimentos, de boom que teve, não está ligado ao nosso valor como pessoa. Isso não tira o valor que ele tem, que um conteúdo feito, bem feito, tem dentro desse processo de construção de carreira. Mas não diminui, não anula ou não engrandece o nosso valor como pessoa. Toda vez que tu cria um post, cria um vídeo e deixa ele lá de lado, ou pensa, ainda não tá bom o suficiente, ou não, acho que isso não vai ser legal, sabe? Essas ideias que a gente fica alimentando são votos que a gente dá para aquela voz que nos diz que não somos boas o suficiente. Uma coisa é tu olhar para um conteúdo, para um vídeo e entender exatamente o que precisa melhorar. Outra coisa é deixar de fazer por aquele medo, ou não saber muito bem ainda o que precisa melhorar, mas eu não vou postar porque não tá bom o suficiente. E isso só vai cada vez mais nos afastando de qualquer ação. E a ação nos afasta do desenvolvimento, do crescimento. Não tem como eu crescer, não tem como eu me desenvolver e como eu ter sucesso nos passos que eu quero dar no digital se eu evitar a ação. Não tem como. A confiança, ela nasce na prática, no movimento. É claro que aqui eu quero abrir um parênteses para o preparo antes da ação. O preparo antes da ação que eu quero dizer é ter domínio do que está falando. Eu não vou chegar falando sobre matemática nas minhas redes sociais se eu não domino isso, se eu não gosto disso, se não é o que eu estou me propondo a falar. Então, que eu tenha domínio do que eu estou me propondo a falar. Porque isso também vai reforçar a minha autoconfiança. Então, que eu estude, que eu não queira só largar ali uma frase ou pedir para o chat GPT uma coisa aleatória e achar que aquilo ali é o conteúdo. E aí, é claro, eu não vou fortalecer minha autoconfiança nesse movimento, porque eu estou dando, na verdade, mais uma vez um reforço de que talvez eu não seja boa o suficiente. Então, eu vou pedir para o chat GPT criar para mim. E aí, mais uma vez, também eu vou definhando a minha criatividade. Eu sou muito a favor da gente utilizar as inteligências artificiais desde que a gente não queira que elas ocupem o nosso espaço, que elas façam tudo por nós, ou seja, um post, eu pegar lá um Ctrl+C, Ctrl+V e largar lá no meu perfil. Pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e largar nas minhas redes sociais. E aí eu vou perdendo o sentido do que eu faço, do que eu acredito, na confiança do que eu faço, do que eu me proponho a fazer. Eu, por exemplo, gosto de usar a inteligência artificial na construção e ideia de roteiro para o YouTube. Eu gosto, mas eu não sigo no Ctrl+C, Ctrl+V o que o ChatGPT me diz. Porque aí perde sentido para mim. Porque aí eu vou virar um robô aqui também. E eu poder não só utilizar a inteligência artificial, mas também estudar sobre o que eu estou falando, pesquisar um pouco mais sobre o que eu estou falando. Eu já me dedico todos os dias, esse é um compromisso comigo mesma, absolutamente, todos os dias eu estudo, todos os dias, então eu já me comprometo diariamente com isso. Por que eu vou usar o ChatGPT para criar se eu também tenho conteúdo? Se eu tenho ideias, se do que eu estudo eu crio as minhas próprias ideias. Eu posso já usar o ChatGPT para potencializar isso e não para permitir que ele ocupe o meu lugar. E aí eu vá diminuindo a minha autoestima, a minha autoconfiança mesmo. A crença de que eu sou capaz, de que esses movimentos, por mais que não sejam perfeitos, eles são importantes nessa construção. O que eu quero te dizer então é que se tu acredita que tem algo a ensinar, que tem algo a levar adiante, a compartilhar, a comunicar, não deixe de comunicar. É abrir mão do perfeccionismo, começar a criar com consciência, sabe? Bom, o que eu sei a respeito desse assunto,
Qual a minha visão a respeito desse assunto que eu quero falar? É trazer também a minha visão. Talvez o conteúdo em si, o post, o design, o vídeo, o jeito de falar, a fala, a comunicação não esteja perfeita, mas eu tô levando uma verdade, que para mim é uma verdade, a minha visão sobre isso. Eu tô fazendo os movimentos que eu devo fazer. E se desprender mais da necessidade de perfeição, porque não tem como realizar movimentos presa na ideia de perfeccionismo. Não tem. Abra mão disso. É mais sobre criar com consciência, mas postar no automático. Porque às vezes, eu sei bem como é. Às vezes a gente cria e na hora de postar se questiona, será que tá bom o suficiente? Eu sei porque eu já passei por isso, eu acompanho pessoas que passam por isso, e esse questionamento ele pode vir, ele pode acontecer, então é criar com consciência e presença do que está fazendo, mas postar no automático. Faça esse exercício. Faça também um planejamento para que tu não te permita viver na flexibilidade com isso. Porque se a criação de conteúdo tem um papel importante na tua carreira no digital, eu imagino que tenha, se hoje tu empreende ou se o teu negócio está no digital, a tua marca pessoal está no digital, eu imagino que seja um pilar importante. Então faça um planejamento para não ir negociando sempre consigo mesma. Talvez tirar um dia da tua semana para gravar, enfim, vai depender da tua rotina e essa análise precisa ser feita por ti. Faça essa análise, esse mínimo planejamento do que fazer, como fazer e por que fazer. Se movimente, se desprendendo cada vez mais da necessidade de perfeição. Eu te garanto que esses movimentos imperfeitos vão te conduzir a uma carreira mais significativa. Se esses movimentos realizados com presença, com consciência, vai trazer sentido, esse senso de sentido para esses movimentos. Então, abra mão da perfeição, abra mão desse perfeccionismo e comece a comunicar, a compartilhar o que tu acredita, as tuas ideias, o teu conhecimento, de maneira a impactar outras pessoas e de maneira a alavancar a tua carreira.